Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo, amém? Boa noite a todos. Vou convidá-los nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Fica vizinho ao livro de Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos ler todo o capítulo, mas inicialmente nós vamos apenas do verso 1 até o verso de número 9. Esther, capítulo 1, será o texto da nossa meditação nessa noite. Todos encontraram? Amém? Podemos ler? Alguns irmãos ainda aí folheando a Bíblia. Esther, capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu vou ler inicialmente do verso 1 até o verso 9. O texto diz o seguinte: Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias, estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Verso 5. Passado esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro, de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Vamos orar? Deus, está aqui a tua palavra. Senhor, que como tu fizesse pela manhã, mais uma vez tu nos visite com graça, com bondade, e tu possa falar ao coração da tua igreja aqui nessa noite. Toma nossos corações cativos a ti, e que, Senhor, nós venhamos ser edificados, admoestados, exortados pela tua bendita palavra. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus, que sempre reinará e reina para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. O tema que eu coloquei para essa ministração nessa noite foi o seguinte: entre dois mundos. Entre dois mundos. E há duas verdades a ser destacadas nesse texto. Do verso 1 ao verso 9, nós temos uma verdade. E do verso 10 até o verso de número 22, uma segunda verdade. Antes de dizer a verdade do primeiro ponto aqui, do verso 1 ao verso 9, eu gostaria de fazer algumas considerações. E vou começar ali questionando: o que lhe impressiona nos poderes desse mundo? Por exemplo, será que é o poderio financeiro? Quem sabe você não é uma pessoa que pense assim: como seria bom se eu pudesse chegar a um shopping ou a uma concessionária de veículos novos e não me preocupar com o valor de absolutamente nada e poder comprar tudo aquilo que eu bem entender. Como eu seria feliz? Será que é isso que lhe impressiona? Ou quem sabe você se impressiona como os poderosos curtem a vida? Tipo assim, eles se deleitam nos melhores restaurantes. Os poderosos desse mundo conhecem os lugares mais interessantes da terra. Dubai, por exemplo. Será que é isso que lhe impressiona? Esse tipo de poderoso, esse tipo de gente,
Eles parecem, irmãos, que não lhe faltam nada. Não lhes faltam cortesias. Não lhe faltam convites. Não lhe faltam prêmios. Eles não precisam ir no Google buscar ofertas para hotéis. Porque tudo para eles não tem limitações. Os poderosos desse mundo, eles podem tudo. Eles compram tudo. Refaço a pergunta. É isso que lhe impressiona? Por que eu estou começando com essa reflexão nessa noite? Porque o livro de Esther, ele começa assim. Ele começa com uma festa. Ele começa com poderosos vivendo sem limites. Se você prestou atenção na leitura do texto, o texto demonstra muito luxo. O texto demonstra muita glória. Com coisas pelas quais, irmãos, a humanidade clama. A humanidade anseia. A humanidade luta com todas as suas forças. Você imagine você se deitar numa cama de ouro. É o que o texto nos disse. Alguns comentaristas dizem que os sofás eram de pratas. Então tudo era muito luxuoso, tudo era muito glorioso no reino de Assuero. E agora nós vamos para a primeira verdade nessa noite. No texto que nós lemos do verso 1 até o verso 9, a primeira verdade que eu destaco é a seguinte: o perigo de se viver num mundo pluralista. Em um mundo que tem muitas verdades. Em um mundo que não tem uma verdade, e não tem absolutos. Como é perigoso viver num mundo assim. Mas nós vivemos entre dois reinos. Nós vivemos entre dois mundos. Preste atenção no verso 1 e verso 2. Vou reler. Isto aconteceu nos dias de Assuero. O Assuero que reinou sobre 127 províncias. Desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias quando Assuero reinava na cidadela de Suzã. Essa história ela se passa no Império Persa, que substituiu o Império Babilônico. Mais precisamente na cidade de Suzã. Isso lhe lembra o quê? Lembra, por exemplo, Neemias, que foi copeiro de um rei, também nessa cidadela. Então essa história, ela se entrelaça com os períodos de Esdras e de Neemias. É um período pós-exílico. Detalhe, cerca de 50 mil judeus já haviam voltado para Jerusalém, acreditando naquela máxima: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas alguns judeus, por questões econômicas, por ter já vidas estabilizadas na Pérsia, resolveram não ir. E vivem aqui exilados. Essa história ela se passou mais ou menos 50 anos depois que os judeus retornam, os 50 mil retornam para Jerusalém, para reconstruir o templo e para reconstruir os muros. Mas parte de judeus, de alguns judeus, resolveram ficar ainda sobre o domínio persa. Uma coisa interessante no verso 1 e 2. Esse império, ele era vastíssimo. Ele ia da Índia até a Etiópia. A Bíblia nos diz aqui que eram 127 províncias governadas por esse tirano chamado Assuero. Era algo em torno como se fosse hoje 2 Argentinas. Ele governava sobre toda essa terra. Interessante, ele, o Assuero, ele era tratado como um deus. Sua vontade era inquestionável. A sua vontade era absoluta. Ele tinha que ser obedecido de qualquer maneira. Ele era na realidade um tirano. Interessante que escavações arqueológicas, elas mostram que em Suzã foi descoberto que existiam muitas placas com a seguinte mensagem: Assuero é Deus. Veja como esse homem era tratado nesse tempo. Um detalhe interessante acerca do livro de Esther: a ausência de qualquer menção a Deus. O nome de Deus não aparece em nenhum dos capítulos, em nenhum dos versículos. O nome de Deus não é citado no livro. Parece que aparentemente é uma história sem Deus.
Você já pensou sobre isso? E eu trago aqui uma primeira aplicação para a nossa vida. Muitas vezes, a nossa realidade é exatamente assim. Parece que o Deus que abriu o Mar Vermelho, parece que o Deus que sustentou profetas através de corvos, parece que o Deus que ressuscitou Jesus Cristo, Ele já não se faz mais presente na nossa vida. Quantos de nós, irmãos, eu tenho certeza que possivelmente todos que estão aqui, em algum momento da sua vida, você tem dificuldade de ver Deus agindo, operando na sua vida. Parece que Deus esqueceu de você. É exatamente assim como esses judeus se sentiam aqui no livro de Esther. Muitas vezes, Deus parece não estar de forma explícita na nossa vida. Em outras palavras, nós que estamos aqui nessa noite, nós tivemos ou temos que em algum momento da nossa vida lidar com a aparente falta de Deus na nossa vida. Eu não sei se você já viveu esse momento. Eu acredito que sim. Como nós nos parecemos, irmãos, com esses judeus que o livro de Esther vai nos apresentar. Assim como eles, nós vivemos no exílio. Eu vou lhe dizer por quê. A maioria deles que aqui estão, nessa narrativa de Esther, nunca foram na terra prometida. Muitos nasceram na Pérsia, viveram lá, nunca tiveram contato com a terra de Israel. Muitos de nós somos assim também. Quem sabe a maioria de nós que estamos aqui nessa noite, nossos referenciais são pagãos. Talvez a maioria de nós que estamos aqui, nós não viemos de um lar cristão. Nós não tivemos referências cristãs. Todos os nossos referenciais são pagãos, de pessoas que não amavam o Senhor. Somado a isso, a cada dia nós temos sido desafiados com verdades, com filosofias que tentam abertamente destruir a verdade ou a inerrância da palavra de Deus que nós dizemos e cremos acreditar. Me permita um parênteses, eu falei disso ontem à noite, mas eu gostaria de repetir aqui nessa noite. Há cerca de 21 dias, eu me fiquei chocado, quando um pastor renomado, um pregador de nome, com uma igreja superlotada, embora eu sei que hoje ele é um apóstata, olhando para uma igreja de mais ou menos 500 pessoas, fez a seguinte exegese do texto de 1 Timóteo 3,2, que diz que nós devemos ser maridos de uma só mulher. Ele pega esse texto e diz o seguinte, em alto e bom som: isso só é válido para a liderança. Para quem é pastor, você deve viver apenas com uma mulher. Mas para você que está aí, que é da membresia, você pode ter quantas vocês quiserem. É esse tipo de verdade, entre aspas, que nós temos que lidar dia após dia. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a vida dos famosos, para a vida de Assuero, para a vida dos seus oficiais, para a vida dos famosos de hoje, a vida deles parece tão plausível. Parece que a vida deles é aprovada. Parece que esse povo tem vida plena, tem vida feliz, a vida dele é livre. Enfim, a vida na casa da Pérsia pode ser dura para quem não quer ser um persa. Parafraseando, a vida no mundo é muito dura para quem não quer se tornar um mundano. Lembre-se de uma coisa, se você não sabe, eu vou lhe dizer, mas se você sabe, eu gostaria de lhe lembrar. Os persas, eles eram pragmáticos. Eles diziam o seguinte: vocês podem adorar o Deus que vocês quiserem, desde que vocês também adorem os meus. Por que eu estou dizendo isso aqui? Perceba que isso funciona muito bem ainda hoje. A não ser com quem quer ser monoteísta, ou seja, com quem não quer perder a sua identidade cristã. Meus irmãos, nós estamos inseridos nesse mesmo contexto.
Perceba a familiaridade com a nossa realidade hoje. O problema da nossa cultura, ou melhor, o problema que a cultura tem conosco, não é por causa de Jesus. Não. Com certeza, você pode acreditar no que você quiser hoje em dia, mas é pelo fato de nós não aceitarmos a pluralidade de crenças, a relativação de valores, as preferências sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre a liberdade de tantas coisas. Me permita um parênteses aqui para lançar luz sobre isso que eu estou falando nessa noite. Essa semana eu vi um vídeo de um pastor também muito conhecido, e ele expressando digamos assim, a decepção que ele teve ao terminar um casamento feito de cristãos. Ele disse que a cerimônia foi linda, mas depois da cerimônia, que terminou a parte religiosa, foram para um determinado lugar. E ao chegar nesse lugar, ele viu os crentes da igreja dele dançando rock, tomando bebida alcoólica. E aquela pessoa, um dos familiares daquela pessoa que estava lá, que se casou, disse ao pastor o seguinte: é porque o meu padrinho, o padrinho de casamento da minha filha, gosta de tomar o seu whiskyzinho. E o pastor perguntou a ele: a festa é de vocês ou a festa é desse padrinho? Essa é a realidade que nós temos que viver hoje. Veja que essa cultura não está tão longe de nós, voltada para essas coisas mundanas. Mas eu chamo a sua atenção agora para o verso 3 até o verso 9. Olha o que o texto diz. No 3º ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres, os governadores das províncias, estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pófiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouros, de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Meus irmãos, repito, o livro começa com uma festa. E qual era o objetivo dessa festa? Era de mostrar a glória do rei. Era de mostrar o seu imenso poder. Era de mostrar a sua majestosa riqueza. Interessante, e não era uma festinha qualquer. Nós aqui de Campina Grande estamos prestes, a mais uma festa que nós dizemos que é o maior São João do mundo. São 30 dias. Interessante que quando está no 25º dia, muitos de nós dizemos o seguinte: mas é muita festa. Mas que festa longa. Mas que festa demorada. Agora você imagine a festança de Assuero. Durou quanto? 6 meses. 180 dias de festa. E ela teve 2 momentos diferentes. O verso 3 diz que a festa foi para os nobres. E no verso 5, durante 7 dias, ele abriu para todo o povo. Uma coisa me chamou a atenção aqui. A festa era regada a vinho de excelente qualidade. E ninguém bebia em copo descartável, claro que não existia. Mas você imagine todo o povo, cada um com uma taça de ouro. E não havia taça igual. Cada taça era diferente uma da outra.
Qual era o objetivo disso aqui, irmãos? Era mostrar para o povo, para os crentes que ali estavam também, a glória desse reino, a sua opulência. Será que isso também não nos soa familiar? Irmãos, quando a gente olha para o salário, por exemplo, de um treinador de futebol da Série A do Brasil, você diz: o meu não é nada. O que é meu salário? Para um jogador de futebol famoso, para um treinador famoso, para um político aí, o que é meu salário? O que fica notório aqui, os excessos, os luxos, as festas mirabolantes. Será que isso também não nos soa familiar? Será que muitas vezes nós não nos perguntamos a Deus: Senhor, por que eu não sou convidado para esse reino? Por que eu não tenho essas coisas? Por que eu não estou no mesmo nível? Quantas pessoas insatisfeitas, irmãos, com o salário que tem, com a casa que tem, com o casamento que tem, com os filhos que tem, e buscam um padrão de vida que não pode, porque querem demonstrar. Será que isso está longe de nós? Eu acredito que não. Olha aqui, o que me chamou a atenção é que os judeus não foram convidados. Eles ficaram contemplando essa festa do lado de fora, como se fosse pela janela. Se parece com você? Não lhe chamam para essa festa. Afinal de contas, você é crente. Você tem sua própria identidade. E creio eu, você não quer negociá-la. Mas às vezes, meus irmãos, nós contemplamos isso tudo da janela, sem ser convidado. E a gente começa a pensar o seguinte: será que vale a pena? Será que vale a pena? Porque eu vejo casamentos muito mais bem-sucedidos de ímpios do que o meu. Porque eu vejo muito mais filhos obedientes que não são crentes do que os meus. Porque eu vejo pessoas vivendo muito melhores sem ser cristã do que eu. Senhor, será que vale a pena? Perceba, eu repito, o livro de Esther lida com um drama nosso. Qual, pastor? A aparente falta de Deus. Nesses momentos nós dizemos: Senhor, onde tu estás? Que não está vendo o meu celeiro, que não está vendo a rebeldia de meus filhos, que não está vendo como meu cônjuge está me tratando. Senhor, onde o Senhor está? Aonde eu quero chegar nessa noite, irmãos? Que a vida na Pérsia tem muita, mas muita similaridade com a nova vida, aliás, com a nossa vida atual em nossa cultura. Interessante que aqui era uma vida supostamente livre das amarras religiosas. Eles podiam ter o Deus que quisessem, eles podiam enfatizar o prazer que quisessem, afinal de contas, era uma vida secularizada. O que aconteceu ontem no Rio de Janeiro? No show de Madonna. É um estilo peça ou não é? E muitos de nós, eu creio que daqui, graças a Deus, ninguém, mas olha pela janela e diz: por que eu não estou lá? Por que eu não faço parte disso aqui? Será que vale a pena eu ainda estar não lá? Não naquele arraial? Veja como isso é familiar, irmãos. Essa cultura é familiar com a nossa. Mas eu chamo a sua atenção para o verso 8. Olha o que diz o verso 8. Que eles bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Veja como o poder de Assuero era controlador. Ele era quem dizia se você podia beber ou não. Ele formou uma lei para isso. Havia uma lei para dizer que você podia beber ou não. Afinal, era ele que mandava em tudo. O que isso tem a ver conosco?
É impressionante, abra seus ouvidos por favor, como esse mundo dos poderosos tem poder de controlar muita gente. Vou lhe dar alguns exemplos. Os artistas famosos. São eles que ditam o corte de cabelo de muitos cristãos. Os artistas famosos são eles que têm ditado a indumentária de muitos cristãos. Os influencers digitais. São os formadores de opinião. É gente buscando com pessoas que não têm nenhum referencial bíblico como criar seus filhos, como ser mãe. Que coisa terrível. Alguns professores, não todos, mas alguns professores têm doutrinado nossos filhos. Têm dito a nossos filhos quem devem ser os heróis dele. É Che Guevara. E o pai vê tudo isso boca aberta e não diz nada. Aceitam tudo. Olha o poder do mundo dentro da nossa casa. O que eu gostaria de dizer a você, meu querido, minha querida que está aqui nessa noite? Esse mundo aí fora, ele tem poder. Ele tem opulência. Ele tem uma cosmovisão secularizada. E tem doutrinado pensamentos. Ele tem ditado o que serve ou não para você. Para o seu casamento. Para a criação dos seus filhos. Qual é o grande problema? Sabe qual é o perigo, irmãos? Eu disse isso ontem de noite também, vou aproveitar a frase. Quando nós fazemos do inimigo nosso aliado, nós estamos fazendo do nosso aliado o nosso inimigo. No mundo em que nós vivemos, também observamos poderes, irmãos. Mas eu tenho uma boa notícia para você aqui nessa noite. Não se impressione muito com os poderosos, que parecem ter o que querem, que parecem poder viver da maneira como desejam. Nem tampouco se impressione com culturas, que parecem ter a unanimidade acerca do que é a vida, acerca do que é a verdade, acerca do que é a verdadeira felicidade. Me permita um parênteses aqui, nessa noite. A igreja, ela não pode ser e ela não é homofóbica. Meus irmãos, eu creio que um crente maduro, eu creio que um crente alicerçado na palavra de Deus, ele respeita as escolhas das pessoas. Nós respeitamos as escolhas das pessoas, com certeza. Contudo, a cultura pode mudar, as leis podem mudar, mas nós continuamos acreditando no que a Bíblia diz, de forma simples. Para nós, Deus criou homem e mulher. Assim Deus nos criou. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é uma causa pétrea. Nós não mudamos nosso posicionamento, embora respeitando a escolha de qualquer um. Mas nós não mudamos nosso pensamento. Porque nós temos uma regra de fé e de prática. Queridos, os poderes desse mundo, eles são impressionantes sim. Mas eu gostaria de dizer algo aqui para você e guarde no seu coração. Eles são vazios. Sabe o que o mundanismo quer conosco? Que a gente sonhe com banquetes intermináveis. É isso que ele quer de nós. Que a gente vá devotar toda a nossa vida a percorrer esses sonhos de enricar, de ter prazer a todo custo, mesmo que esse custe o nosso casamento, custe a criação dos nossos filhos, custe a nossa saúde, custe a nossa vida. Eu fazia essa reflexão e eu dizia, meu Deus, será que não foi isso o problema do jovem rico? Porque a Bíblia diz que Jesus amou o jovem rico, amou. Contudo, ele saiu dali pior do que ele chegou. Porque ele preferiu ser rico do que ser salvo. Ele preferiu continuar ostentando, embora tivesse religiosidade, do que abrir mão por seguir a Cristo.
Esse era o problema dele. Esse é o problema, irmãos, de muita gente. O que eu gostaria de dizer a você aqui? O império secular em que nós vivemos, ele é bem mais poderoso e muito maior do que o império persa. Nós estamos vivendo num momento muito pior em termos de império do que esses judeus viveram aqui diante do império persas. Por quê? As vozes dos poderosos, irmãos, de uma cultura sem Deus o tempo todo, nos diz que a vida está nessas coisas. Está em sonhar acordado com o que a riqueza pode nos dar. Está no fato de nós sermos notados. Existe uma cultura hoje de corpo perfeito. Você não pode mais ter ruga. Você não pode mais faltar um dente. Você não pode estar acima do peso 2 ou 3 quilos. É isso que a cultura tem colocado sobre nós. E mais, no fato de nós sermos prontamente atendidos. Eu gostaria de lembrar a você mais uma vez: a opulência e a glória dos poderosos são falsos. Esses poderes são temporários. A vida não consiste nisso. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho que lembrar a igreja do Médici nessa noite acerca de um rei. Na verdade, um único e verdadeiro rei, cujo reinado é sempre eterno. Cujo reinado não é marcado por luxúria, por opressão, por anseio de poder. Cujo reinado não é marcado por crueldade, mas por amor. Você conhece alguém assim? Ele é muito, muito diferente de Assuero e de todos os poderosos do mundo. Ele é um rei manso. Ele é um rei bom. Ele não oprime, mas ele atrai pelo amor. O nome desse rei não é Assuero. O nome desse rei é Jesus. E os seus súditos não são conhecidos pelo que têm. Não são conhecidos pelo corpo exuberante. Não são conhecidos, irmãos, porque são notados. Não. Os seus súditos são conhecidos porque têm pobreza de espírito. Depende dele. Porque tem sede e fome de justiça. Porque tem misericórdia. Porque são limpos de coração. Veja como nós somos diferentes desses reinos. Nós não estamos olhando para a janela, e eu espero que não, com saudade de entrar naquela festa de Assuero. Não, porque nós temos outro rei que nos satisfaz, que nós podemos dizer: Ele é o nosso pastor, eu sou plenamente satisfeito nele, louvado seja Deus. Esse rei é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para terminar, uma segunda verdade, que vai do verso 10 até o verso 22. E a segunda verdade é a seguinte: a instabilidade dos poderes humanos. Vamos a ela? Verso 10 em diante. No 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtar, Abagta, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vaste, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém a rainha Vaste se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios, que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Adimata, Tarsis, Mere, Marcena e Memucã. Os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou: segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vaste, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes:
A rainha Vaste não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia de que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vaste fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvir o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real, e que se escreva na lei dos persas e dos medas, e não se revogue, que Vaste fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando esse decreto foi proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Segunda verdade aqui nessa noite: a instabilidade dos poderes humanos. Posso lhe dizer uma verdade aqui nessa noite? Os poderes humanos, por mais poderosos que eles aparentem ser, é casa construída sobre a areia. É casa construída sobre a areia. Meus irmãos, é o 7º dia da festa, e o semideus Assuero está embriagado. E o que ele faz? Ele continua querendo se amostrar, ele continua querendo se exibir. Não basta para ele que o povo veja seus troféus, os seus tesouros, toda a sua ouro, toda a sua prata, as suas camas de ouro, que bebam do melhor do vinho que ele pode oferecer, as suas taças de ouro, os seus banquetes. Para ele é muito pouco. Ele diz o seguinte: eu tenho mais, eu tenho mais. E o que ele faz? Ele vai exibir para ele mais um tesouro, porque o objetivo de Assuero, como do mundo que aí está, é se exibir cada troféu para a sua turma. Interessante, que troféu para ele era esse? Ele vai exibir a sua esposa, a rainha Vaste. Existe uma tradução judaica que entende o seguinte: que nesse momento Assuero pediu que os eunucos fossem lá e trouxessem Vasti, apenas com a coroa na cabeça. Ela deveria vir totalmente nua e se apresentar para todos aqueles que estavam ali na festa. Essa era a intenção de Assuero. Veja o poder do mundo, irmãos. Olhe para o verso 12. Porém a rainha Vaste se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Ei, muitos famosos como Assuero pode ter dinheiro, pode ter um exército poderosíssimo, pode ter um harém, pode ter inúmeros súditos, pode ser ovacionado por onde passa. Mas interessante, ele não tem domínio nem sobre seu próprio coração. Ele está embriagado. Ele é um homem sem domínio sobre si mesmo. Veja mesmo. Mas perceba também, como todo esse poder é inútil, como todo esse poder do mundo, irmãos, ele não é muita coisa. Nem o coração da sua esposa ele manda, ele controla. Todo esse poder, toda essa fama, não foi capaz de convencer a sua mulher a se dobrar à sua vontade. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite. De nada vale você ser ovacionado dos portões da sua casa para fora, se dentro da sua casa você não tem paz.
Você pode ser celebrado em rede social, você pode ser celebrado por seu vizinho, você pode ser celebrado por todo mundo. Mas toda essa celebração é inútil se seus filhos não conseguem ver você como um pai, como uma mãe. Toda essa celebração é inútil se o seu cônjuge não louva a Deus por ser casado com você. Assuero era esse camarada. Ele mandava em tudo aparentemente, mas olha que poder inútil. Ele não tinha poder sobre o próprio coração dele, nem tinha poder sobre o coração da esposa dele. Mas me permita aqui um adendo acerca de Vasti. Ela era uma mulher pagã. E ela estava vivendo no momento, né, para uma mundana ou para um mundano, um momento de glória. Todo mundo iria olhar para ela e dizer: que corpo exuberante, porque é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ela era muito bonita. E ela ia ser ovacionada, desejada. Ela seria notícia em todas as redes sociais da época, entre aspas. Ela ia sair em todos os telejornais. Todos os socialites da época iam falar nela, na beleza exuberante dela. Que mulher atraente, que mulher sensacional. Mas o que ela faz? Uma pagã. Sabe o que ela está dizendo aqui a Assuero? Não com palavras, mas com atitude. Me permita o termo, e me desculpe. Seu depravado, o meu corpo é para mim e para você. Eu não vou. Isso é graça comum. Às vezes a gente vê atitude em pagão que deveria existir na vida de crente e nós não vemos. Aqui no caso, na maneira decente de se comportar com o sexo oposto. Essa mulher, mesmo pagã, ela não foi se exibir. E ela disse: eu não vou. Porque meu corpo é para tu, Assuero. Eu sou tua mulher. Eu não sou sua escrava. Isso me chamou muito a atenção. Mas o que é que eu aprendo aqui com essa atitude de Vasti? Me permita dizer a você que os poderes desse mundo, eles não são tão poderosos assim. Sabe por quê? Porque eles não podem mudar o nosso coração. Isso é libertador. Isso é libertador. Sabe por quê, irmãos? Eu compartilho talvez do mesmo pensamento que você. Um dos maiores desafios que nós enfrentamos hoje como cristão é a formatação mental nessa área secularizada, tão poderosa. Vou explicar. Às vezes eu em casa eu comento muito com Ritinha. Nessa geração, o que será de meus netos? Que geração meus netos vão enfrentar? Talvez seja essa a sua preocupação também. O que será de meus filhos quando chegar em determinados ambientes? O que será de meu cônjuge no local que ele está trabalhando? Afinal de contas, é um mundo tão poderoso. Esse mundo tem tanto recurso, tem tanta coisa mais significante aparentemente do que eu posso oferecer. São nesses momentos que nós pensamos: por que não se juntar à multidão? Por que não se tornar um peça? Por que não pensar como eles? Não se comportar como eles? Não se vestir como eles? A gente às vezes pensa dessa maneira. Mas eu quero dizer a você aqui um parênteses. Lembre-se de Jó. Jó era um homem rico, que nunca foi possuído pelo dinheiro. E ele detectou uma coisa interessante nos filhos dele. Ele viu que a prosperidade podia ser uma pedra de tropeço na vida dos filhos dele. E a Bíblia diz que todos os dias ele sacrificava por seus filhos. Por quê? Porque ele entendia uma coisa que eu e você temos que entender. O pastor James falou nisso aqui nessa manhã. Se Deus alcançar o coração do seu cônjuge, se Deus alcançar o coração de seus filhos, o comportamento vem junto. O comportamento muda. Jó entendia assim. O que é que eu quero dizer?
os poderes desse mundo, por mais maligno que seja, por mais poderoso que seja, ele não tem poder de controlar o seu coração, o meu coração, o coração dos nossos filhos, o coração do nosso neto. Louvado seja Deus por isso. Terminando, já partindo para o final nessa noite. Por que não ser como um peça? Por que não se juntar a eles? Em outras palavras, por que não ser um mundano? Por que não se juntar a eles? Eu não conheço esse ditado, irmãos, mas eu li, eu achei interessante. Há um ditado japonês que diz o seguinte, olha: prego que não sobressai, dificilmente será martelado. Prego que não é visto, dificilmente será martelado. O que é que isso tem a ver com essa pregação, pastor? Tudo. Lembre-se que nós vivemos numa cultura que constantemente martela aqueles que se levantam em favor da verdade. Você vai ser martelado em algum momento. E muitas vezes você pode pensar o seguinte: a resistência é inútil. Sabe qual é o problema? Aqueles que perdem a esperança são fatalmente assimilados por essa cultura. Mas eu chamo a sua atenção de novo para o verso 8. Eu vou reler ele. Olha o que diz: bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Assuero, como esse mundo que está aí, só pensava nele, só pensava em se exibir, só pensava em mostrar o que ele era. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, jovem que está aqui nessa noite. Esse mundo que aí está, ele não pensa em você. Ele só pensa nele próprio. Aí você pode me perguntar: mas pastor, para que serviu a recusa de Vaste? Para algumas coisas, sim. Por exemplo, para revelar a fraqueza da lei, para ordenar o comportamento. Para nos dizer também que a assimilação à vontade do mundo não é inevitável, você pode evitar. Finalizando aqui nessa noite, o livro de Esther, ele nos alerta que muitas vezes nós iremos conviver com pessoas no poder que são incompetentes, que são amorais ou que são imorais. Esse é o mundo que também nós vivemos. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso 22. Olhe que lei ridícula. Olha o que diz o texto. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. Olha o que dizia a lei: que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. O que era que Assuero estava dizendo? Eu não mando na minha casa, mas mando na de vocês. Sejam homens, era isso que ele estava dizendo. Que lei ridícula, que só mostra o quão ele era frágil, o quão poderoso, de poderoso ele não tinha nada. Oh, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite, eu sei que, como eu já disse, esse livro, Deus não é citado. Deus não é visto de forma clara no livro de Esther. Talvez sua vida hoje seja assim. Você não perceba Deus na sua vida. Parece que Deus está inativo. Parece que Deus não trabalha mais em favor do seu povo. Interessante que logo que eu me converti, eu ouvi aquele hino de Cassiane e eu tinha muita dificuldade. Porque dizia o seguinte: quando Deus está em silêncio, é porque Ele está o quê? Trabalhando. Como eu tinha dificuldade com esse louvor. Porque para mim, Deus tinha que falar comigo todo dia de forma clara, de forma audível. Eu precisava ver Deus em tudo quando eu me converti, né? E quando eu ouvia esse louvor, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Eu tinha a ideia errada de que Deus em algum momento estava esquecendo de mim. Mas assim como no livro de Esther, a mão de Deus opera de uma maneira diferente do que é visto em outros lugares na Bíblia. Olhe para o verso 19. Olhe para o verso 19. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real,
e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vaste fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a quem? A outra, que seja melhor do que ela. Aparentemente era apenas uma troca de rainha. Parece que Deus não está fazendo nada. O povo não percebeu isso, meus irmãos, mas Deus, de uma forma soberana, estava tirando Vaste da posição de rainha e já preparando o lugar para quem? Para Ester, que seria usada por ele para proteger o povo dele lá na Pérsia. É assim que o nosso Deus trabalha. Deus trabalha em silêncio. Às vezes você não vê o mar se abrindo, às vezes não cai fogo do céu, é um dia comum, você se acorda da mesma maneira, é a mesma rotina de trabalho, e você pensa, Deus não está nem aí para mim. Mentira, o Senhor continua trabalhando em teu favor, o que o Senhor continua trabalhando pelo seu povo, isso fica muito claro aqui. Meu irmão, eu tenho que concordar com Cassiane. Quando ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Porque o seu louvor o quê? Não sei mais a letra, mas é por aí. Eu sei disso aí, está entendendo? A realidade é essa, meu irmão. Quem sabe seus dias são como esse capítulo que eu estou descrevendo aqui nessa noite. Coisas comuns acontecendo e você diz, o que me importa? Deus tem coisa mais importante para resolver. Deus trabalha em nosso favor. Eu tenho uma convicção no meu coração. Minha esposa está enfrentando uma enfermidade desde outubro. A gente tem sofrido muito na minha casa. Mas todas as vezes eu tenho me pegado com Romanos 8:28. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que o quê? Daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que a ressonância quer dizer. Eu não sei o que os exames querem dizer. Eu não sei o que o médico vai dizer amanhã. Mas eu sei de uma coisa. Há alguém em silêncio que está trabalhando por você também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu gostaria de terminar o seguinte nessa noite. Existe um reino infinitamente maior do que o de Assuero. E de qualquer poderoso da terra, repito, abra seus ouvidos para o que eu vou dizer aqui. Esse rei também dará um banquete. Ele também irá convidar a sua noiva, a sua esposa. Sabe que rei é esse? Eu já lhe disse. Ele é Jesus. Ele não pega a esposa dele, a igreja, para envergonhá-la, mas para conceder a ela, ao contrário de Assuero, graça, honra, misericórdia e vida eterna. E essa esposa é você, e essa esposa sou eu, e ele não vai nos envergonhar. Sabe por quê? Porque ao contrário de Assuero, ele não mostra, irmãos, a igreja dele como um troféu para se exibir. Não. Ele nos amou quando nós éramos feios. Ele nos amou quando nós éramos enrugados. Ele nos amou quando a gente não tinha nada a apresentar a ele, e mesmo assim ele nos santificou. Ele nos deu nova veste. É esse reino que a gente serve. Portanto, nessa noite, você que está aí, se Ele está fazendo o convite para você nessa noite, não resista como fez Vaste, porque esse rei que está lhe chamando nessa noite, não é Assuero, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Toda a terra, irmãos, está cheia da sua glória. Ele tem poder de tudo. Esse verdadeiramente é rico. Esse tem honra. Esse tem poder. Ele é Jesus de Nazaré. E nessa festa, que coisa maravilhosa. Nesse banquete que ele vai proporcionar, nós não ficaremos olhando da janela. Ele vai dizer, Priscila, entre. Alexandre, entre. Givanilda, entre. Bote seu nome aí. Fabrício, entre.
Pastor Jamerson entre, Nádia entre, Jaciara entre, Rony entre, porque vocês são convidados, vocês não vão ficar de fora. Nesse reino, esse banquete, nós não estaremos de fora, e esse banquete vale a pena. Esse rei é Jesus. Quando você quiser desanimar, lembre-se do que Cristo fez por sua noiva. 2 aplicações finais, para a gente terminar. Primeiro aqui, aos maridos cristãos. Que espécie de marido você se parece? Com Assuero ou com Cristo? Irmãos, se nós formos maridos mais parecidos com Cristo, eu tenho certeza que as nossas esposas não terão dificuldade alguma de ser submissa a nós. Guarde isso no seu coração. Segunda e última aplicação. Quem então é o verdadeiro rei? E com que reino seu coração está comprometido? Com o império que quer lhe escravizar? Que lhe mostra uma vida de sucesso, de satisfação passageira? Ou você está comprometido com o reino de Cristo? Confie nessa noite que Ele ainda continua agindo. Saiba que esse reino, o de Cristo, é o reino da vida eterna. Se desespere não. Nós somos exilados. Um dia, nós participaremos de um verdadeiro banquete. E nós conheceremos como Ele é, o nosso verdadeiro rei. E Ele dirá a mim e a você: venham, bendito do meu Pai. Você não vai ficar de fora. Esse reino não se destrói. Esse reino é eterno. Por isso, nessa noite, louve. Simplesmente louve. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite.